Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Final de maio de 2019, finalmente estreou o live action de Aladdin, filme que eu estava aguardando ansiosamente, porque a Jasmine foi a minha princesa do coração. Foi o primeiro filme da Disney que eu assisti no cinema e também foi a primeira vez que eu me senti representada num personagem animado, porque até então todas as princesas eram loiras, todas as princesas tinham olhos azuis e nunca antes eu tinha visto uma princesa que tinha um tom caramelizado de pele. E a Jasmine foi esse choque pra mim. Ela tinha um cabelão bem volumoso, que nem meu cabelo era volumoso quando eu era mais jovem. Foi a primeira vez que eu vi um personagem com o qual eu me identificava fisicamente sendo protagonista de uma história. E pra quem já conhece a animação da Disney, gente, que protagonista! A Jasmine quebra essa tradição da Disney de colocar aquelas moças coitadinhas, alpinistas sociais, que depende de casamento para melhorar na vida. Ela já chega a rainha da porra toda. E o que ela procura na vida não é dinheiro e não é um castelo, porque tudo isso ela já tem aos montes. Mas ela não pode decidir a própria vida. Tem lá o pai dela e o vizir do pai dela, que ficam debatendo com quem ela vai casar, o que ela vai fazer da vida. E não é isso que ela quer. Ela gosta do castelo, ela gosta do dinheiro e ela também gosta de decidir o que ela vai fazer da própria vida. E nesse filme live action dirigido pelo Guy Ritchie, o mesmo diretor de Snatch, Porcos e Diamantes e tantos outros filmes que fizeram muito sucesso. Os filmes do Guy Ritchie têm essa coisa de tirar o fôlego. Ele começa e o filme vai a 1000 por hora até o final. E nesse filme não é diferente. E a repaginada que eles deram na Jasmine foi manter as mesmas ambições que ela tinha. Então ela continua sendo aquela garota que é rica, bonita, mora no castelo, é filha do rei, no caso filha do sultão, e só que ela não pode decidir a própria vida. Só que acrescentaram aí uma ambiçãozinha a mais. A Jasmine, neste filme, quer ser ouvida. E eu acho que isso é uma excelente atualização para a personagem. Mantém a essência da personagem, aquela Jasmine que eu já amava desde criança, e ainda acrescenta questões que hoje fazem parte da minha vida adulta também, como eu gostaria de ser ouvida. Eu tenho ideias, eu gostaria de melhorar coisas no mundo, e eu gostaria de fazer parte das decisões de questões maiores, além de ser apenas um enfeite. Então nesse filme entraram músicas novas, além daquelas clássicas que a gente já conhecia, e uma dessas músicas novas é essa música em que a Jasmine coloca pra fora esses anseios que ela carrega com ela nessa história. Já no Aladdin, eu senti que não mexeram muito. Me parece que na animação original ele já era um personagem muito bem resolvido, então os conflitos dele já faziam sentido naquela época. Eu não percebi muita atualização no personagem. Mantiveram muito bem a essência dele, mantiveram muito bem aqueles conflitos dele com a questão dele ser um riff-raff, street rat, dele ser um órfão marginalizado. Ele continua nessa mesma situação. Se você já conhecia bem essa história, não houve grandes alterações, mas é legal os acréscimos que foram feitos. E eu tive medo desses acréscimos, porque antes de ver o filme eu ouvi dizer que o gênio teria um interesse romântico e eu já fiquei meio com preguiça dessa história. Ai senhor, não tinha isso no filme original, ele funcionava muito bem, eu não sei porque essa forçação de barra, já tem um casal, já tem romance, por que colocar mais? Mas no final das contas, isso não atrapalhou em nada o andamento do filme. E a Dália, que é o interesse romântico do gênio, é uma simpática, é uma fofa, ela me representa. As reações dela parecem muito com as minhas próprias reações quando eu tô afim do boy e ele vem falar comigo. E aí, secretamente, lá por dentro do meu coração, eu estou comemorando, estou dando pulinhos, estou dando gritinhos. Mas na frente do boy eu faço a egípcia e fico plena. Eu acho que as POCs vão adorar esse filme. O dublador de Aladdin é nada mais nada menos do que Glória Groove. Esse filme é cheio de figurinos maravilhosos para inspirar as drags e não pode faltar coreografias. Eu amo coreografias, então tem cena de dança, uma coisa com uma influência bem Bollywood. E eu acho que se um boy quer me impressionar, ele tem que saber dançar. Vai me impressionar na pista de dança, vai ser o John Travolta da virada e caramba,
Esse cara que pegaram pra ser o Aladdin, quando eu vi as primeiras fotos, eu tava toda, puta, mas que cara mais sem graça, o Jafar tá muito mais gato do que o Aladdin, mas, meu, quando esse cara começa a dançar, meu Deus, ele me conquista, ele ganha meu coração aí, ganha o meu coração e ganha o coração da Jasmine. Para mim, esse live action de Aladdin funciona, gostei, quero ver de novo, mas faltaram duas coisinhas que eu adorava na versão animada. Uma delas é Jasmine sem Suelen. Na animação original, a princesa Jasmine era bem mais safadinha e usava essa roupinha vermelha e tentava seduzir o Jafar e ficava com a barriguinha. Até aí tudo bem, paciência, eu gostava da Jasmine sem Suelen, mas não teve. E isso não agrediu tanto a história, é mais um preciosismo meu da minha infância. Mas teve uma coisa que me pegou. Isso realmente eu senti falta, que é o beijo. Calma aí, obviamente eles se beijam nesse filme, só que esse live action ficou muito family friendly. Não tem sensuellen e os beijos são umas bitoquinhas, assim, muito descomportadas. Cara, o beijo da Jasmine com Aladdin no filme animado é um beijaço. Aquilo formou o meu caráter. Até hoje comigo não tem pouco beijo não, é beijaço 100% das vezes. Esse Aladdin dança muito, mas beija pouco, achei recatado. E como vocês podem notar aqui, eu tenho um exemplar das Mil e Uma Noites, que é o livro que deu origem à animação, que deu origem a este live action. E a partir daqui eu não pretendo falar muito mais do filme em si, porque afinal de contas eu não quero ficar dando muito detalhes. Eu acho legal que você vá no cinema, veja por você mesmo, tire as suas próprias conclusões, porque quem já viu a animação original já conhece essa história de cabo a rabo. Então a partir daqui eu gostaria de comentar mais a respeito das diferenças entre o livro das Mil e Uma Noites e os filmes animado e live action da Disney. Na versão original do livro, que aliás não era bem um livro, as Mil e Uma Noites começaram como uma tradição oral que foram passadas de geração em geração. Em algum momento alguém resolveu compilar tudo e aí fizeram uma versão editorial que atualmente é esse livro aqui que é vendido nas livrarias. Sempre tem uma nova edição das Mil e Uma Noites, ainda bem, é um grande sucesso. É um excelente livro, eu já falei dele aqui antes, eu vou deixar um link aqui para algum outro vídeo que eu já fiz a respeito desse livro aqui. Mas falando especificamente de Aladdin, nessa narração, a história se passa na China. É isso mesmo, o Aladdin é chinês e a princesa Jasmine é chinês. O nome do Aladdin é Aladdin, mas o nome da princesa não é Jasmine. É um nome esquisito e complicado que eu até lembro qual é, mas eu não vou nem falar aqui porque isso não vem ao caso. De qualquer forma, a essência dessa história é uma história de amor mesmo. No caso, a princesa ela ficava reclusa mesmo no castelo, ninguém tinha permissão de olhar para ela e a beleza dela era tão famosa, que dizia que qualquer homem que a visse se apaixonaria. Só que um dia resolvem sair com a princesa do castelo. E aí o sultão ordena que se esvazie a cidade, ninguém pode ficar fora de casa quando a princesa estiver passando, mas o Aladdin, tomado pela curiosidade, resolve dar uma olhada. E se eu me lembro bem, o que acontece é que ela está indo tomar um banho em algum lugar. E o Aladdin vai lá dar uma espionada na princesa tomando banho. Então assim, bem safadinho, do jeito que a gente gosta. E conforme foi previsto, ele se apaixona perdidamente pela princesa. E a partir daí ele começa a querer ser um príncipe para poder cortejá-la. Note que até aí as diferenças entre o livro e os filmes da Disney são bem pequenas. As maiores diferenças começam quando o Aladdin volta para casa e ele não é um órfão, ele tem uma mãe. A segunda grande diferença é que o antagonista não é vizir do rei. Ele é tipo um mago e no livro fala que ele é um mago africano. Eu já li alguma coisa a respeito disso, falando que eles decidiram contar a história se passando na China e colocar um mago africano para tudo ficar mais exótico, tudo ficar mais diferentão, prender mais o interesse da audiência. Então é um mago africano e ele usa o Aladdin para ir buscar a lâmpada para ele e acontece a mesma coisa. O Aladdin vai lá, só que no meio do caminho as coisas não acontecem bem do jeito esperado, o Aladdin acaba ficando com a lâmpada e o mago fica frustrado com isso. Neste momento ele sai de cena
E o Aladdin não fica apenas com um gênio, ele fica com dois gênios, porque existe o gênio da lâmpada e existe o gênio do anel. E o gênio da lâmpada é mais poderoso que o gênio do anel. Não tem tapete voador. O tapete voador saiu de um outro conto que existe aqui nesse livro, que é específico do tapete voador. Então Aladdin se vira com o gênio do anel, o gênio da lâmpada e nenhum tapete. Pois bem, acontece mais uma vez uma cena que os filmes da Disney conseguiram retratar muito bem. O Aladdin se torna um príncipe e ele chega com seu cortejo na cidade, impressiona todo mundo, impressiona o sultão, impressiona a princesa. Eles chegam a se casar, construir um novo castelo e em frente ao castelo do sultão e tudo está indo muito bem. Só que o mago ainda quer a lâmpada com o gênio. Então ele bola uma estratégia para conseguir essa lâmpada, que é a aparência da lâmpada no livro é uma aparência de uma lâmpada muito velha. E a princesa não sabe que aquela lâmpada velha do marido dela, que é um príncipe super rico, com tudo cheio de joias, tudo muito luxuoso, ela se pergunta por que aquele cara tão rico insiste em guardar aquela lâmpada tão velha. E ele nunca contou pra ela do que se tratava. Então ela não sabia de gênio, ela não sabia de mágica, ela não sabia de nada. Então o mago, disfarçado de, podemos dizer, catador, ele bate na porta do castelo e fala assim: olha, eu tô trocando lâmpadas novas por lâmpadas velhas. E ela, beleza, tem uma lâmpada velha aqui em casa, eu vou trazer ela pra você. Então a princesa entrega a lâmpada do gênio para o mago em troca de uma lâmpada comum. E é aí que o mago se torna todo poderoso e rola. Sim, existe nessa história uma tentativa da princesa sensualizar para tentar pegar a lâmpada de volta. Não dá muito certo. No final das contas, o Aladdin acaba vencendo ele na base da astúcia, só que num tipo de duelo do gênio do anel contra o gênio da lâmpada. Basicamente, o duelo é um duelo de poder e cada gênio tem que se transformar em um animal. E então o gênio da lâmpada, como é mais poderoso, ele sempre consegue se tornar um animal ainda maior e mais forte, mais poderoso do que o gênio do anel. Só que chega uma hora que ele, se eu não me engano, porque faz tempo que eu li esse livro, mas se eu não me engano, chega uma hora que ele se torna um elefante, e elefantes têm medo de rato. Então o gênio do anel se transforma num rato. O gênio do anel ele não ia conseguir se transformar num elefante porque é demais para ele. Mas quando ele se torna um rato, o rato derrota o elefante. E dessa forma, o Aladdin consegue derrotar o mago e recuperar os seus poderes e viver feliz para sempre. E são essas as principais diferenças entre os filmes da Disney e o livro das Mil e Uma Noites. Pode ser que eu tenha passado alguma informação equivocada ou tenha me esquecido de alguma coisa. Então, se você conhece bem essa história, me diz aqui nos comentários. E você, também gostou do live action do Aladdin? Me diz aqui nos comentários. Me deixa um joinha se gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Muito obrigada por me assistir até aqui. E agora é só esperar que o live action da Mulan seja tão bom ou até melhor que o live action de Aladdin. Beijo e até a próxima!